Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estarão assistindo essa videoaula. Eu me chamo Haroldo, sou professor de História e é um prazer poder estar com vocês durante esse período. A nossa aula ela tem como tema narrativas do povo brasileiro, memórias e identidades. Então, a nossa proposta neste primeiro momento é de estarmos debatendo a respeito deste tema. Ele propõe uma reflexão, turma, bem profunda sobre a diversidade de histórias que compõem a sociedade brasileira, valorizando as experiências individuais e até mesmo coletivas como parte essencial da construção da história do Brasil. Então, nós temos uma classe com uma faixa etária bem diversificada, né? É uma turma da EJA. E dentro desta proposta, essa introdução que eu faço, vamos falar um pouquinho sobre as narrativas do povo brasileiro, né? E o mais interessante de tudo isso, narrativas que possamos entender que são as formas pelas quais as pessoas contam suas experiências, suas lutas, conquistas, tradições e memórias. Quando falamos das narrativas do povo brasileiro, nós estamos, pessoal, nos referindo às múltiplas vozes que integram a história nacional. Estamos falando sobre os indígenas, os afrodescendentes, imigrantes, mulheres, trabalhadores, populações marginalizadas, entre outros tipos de indivíduos, tá bom? Muitas dessas vozes foram historicamente silenciadas, né, pelos discursos, vamos lá, oficiais, que privilegiaram apenas determinados grupos, geralmente as elites políticas e econômicas, né? Vamos também falar um pouquinho sobre a memória. E a memória, ela acaba se tornando um elemento fundamental para a construção dessas narrativas. Ela não é apenas a lembrança do passado, mas também a forma como as pessoas e os grupos sociais entendem e interpretam suas vivências ao longo do tempo. As memórias familiares, comunitárias e culturais ajudam, pessoal, a manter viva a identidade dos povos, né? Cada um de vocês aí que me ouvem nesse momento possuem memórias familiares, cada um de vocês foram criados em um contexto social bem diversificado, né? Cada um aí mora em uma região totalmente distinta um do outro. A cultura, cada um de vocês vem de tradições, principalmente religiosas, eu acredito, distintas, né? E é interessante que tudo isso faz com que compreendamos a nossa identidade, né? Revelam aspectos do nosso cotidiano. E falar sobre identidade diz respeito ao sentimento de pertencimento a um grupo, uma cultura ou uma história, galera. A identidade brasileira, olha só que interessante, eu a interpreto, aliás, eu a compreendo como complexa e multifacetada, formada pela convivência de diferentes povos e influências culturais, né? Eu que sou residente aqui do estado de São Paulo, né? Moro aqui na região metropolitana, acho que eu posso dizer com muita propriedade de causa os povos distintos que residem aqui e com quem eu tenho a oportunidade de me socializar. Ao reconhecer, galera, as diferentes narrativas e memórias que compõem o nosso país, que possamos compreender que a identidade nacional ela não é homogênea, ela é formada, turminha, pela pluralidade de experiências. Quando eu trago aqui esse termo homogêneo, né, eu quero que vocês compreendam que ela é fácil de ser identificada. Basta a observarmos
de uma maneira mais clara, tá bom? E por que esse tema ele é importante, né? Na minha opinião, né? Porque ele rompe uma visão única, turma, da história do Brasil. Ao valorizarmos as narrativas populares e individuais, esse tema ele acaba contribuindo para uma educação mais democrática, crítica e até mesmo inclusiva. Também ajuda cada um de vocês, né, especialmente alunos da EJA, a se reconhecerem como sujeitos históricos, né? Percebendo que suas vivências e memórias fazem parte da construção do nosso país, do nosso estado, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as narrativas do povo brasileiro, memórias e identidades, que acaba se tornando um tema que buscar e valorizar a história contada a partir das experiências reais das pessoas, reconhecendo a diversidade cultural do Brasil e promovendo a inclusão de vozes historicamente esquecidas na formação e até mesmo na identidade nacional. Tudo bem? Ótimo. Então eu tenho uma pergunta para ser refletida nesse momento. Então, façam essa pergunta para vocês mesmos. Como as nossas histórias de vida são importantes para a história do Brasil? Nossa, acho que vocês nunca se perguntaram sobre isso, né? Vocês podem escrever aqui no chat a opinião de vocês, né? E vamos lá, vocês já pararam para pensar que a sua história de vida faz parte da história do Brasil? É, turminha, faz parte sim. E por que será que certas histórias, como as nossas, por exemplo, elas não aparecem nos livros de histórias? Algumas sim, outras não. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de publicarem um livro, né? Registrem aí no chat para a gente estar debatendo sobre esse tema, tá bom? Vou dar aí um tempinho para vocês escreverem aí, tá bom? Aqueles que estiverem ao vivo, tá? Quem for assistir essa gravação, aproveita a oportunidade de postar no fórum aí da nossa plataforma. Beleza? Ótimo. Uhum. Beleza. Alguns comentários bem interessantes aqui, né? Beleza. Ótimo. Ok. E é interessante que em breve nós faremos uma atividade em grupo aqui. Como essa é uma plataforma aqui do Microsoft Teams, né? É interessante vocês observarem, né? Que nós vamos fazer aqui uma atividade, né? Um diálogo coletivo aí. Nós temos alguns alunos presentes aqui, né? Temos um quórum muito bom. E eu não vou passar o texto, o vídeo na íntegra, né? Mas temos um documentário aqui que eu super indico, que fala a respeito do povo brasileiro, né? O documentário aí cujo título vocês observam, A Negação do Brasil, no YouTube aí, é um documentário aí bem bacana, principalmente correspondente à nossa proposta aqui, né? E aí eu vou fazer um resumo sobre esse documentário que é do ano de 2000, né? Dirigido por Joel Zito Araújo, né? E acaba se tornando, pessoal, uma obra crítica que analisa como os negros foram historicamente representados e, infelizmente, silenciados, né? Seja nas telenovelas brasileiras, né? A gente vê isso muito nítido também. Durante a minha infância, o negro na dramaturgia ele sempre tinha aquele papel de empregado, né? É a interpretação, a lembrança que eu tenho, né? Não sou hoje em dia não assisto tantas novelas, né? Mas eu já percebo o ator negro como um protagonista, né? E percebo quanto nós, como sociedade, evoluímos a respeito desta questão, né?
E este filme ele investiga a presença dos atores e atrizes negros na televisão, né? Esse documentário, perdão, especialmente nas novelas da TV brasileira, desde a década de 60, né, até a década de 90, revelando estereótipos, exclusões e mecanismos sutis de racismo, né? Fala sobre a questão do branqueamento da identidade nacional. Essa obra ela faz uma crítica à ideia de democracia racial no Brasil, mostrando, turma, como a TV reforçava uma visão de país branco e europeu, né? O famoso eurocentrismo. Eurocentrismo é um tema que vocês que se encontram aí no ensino fundamental 2, né, é um tema a ser abordado para que vocês, ao chegarem no ensino médio, né, a nossa turma da EJA, né, vocês possam estar até familiarizados, porque na maioria das vezes, né, acaba sendo tema até de redações aí para algumas universidades, tá bom, né? Então fica a dica, não quero contextualizar a definição de eurocentrismo, né? Mas é interessante vocês pesquisarem sobre esse tema. E o documentário ele é bacana. A gente vai observar aqui grandes atrizes, né, como Zezé Mota, Ruth de Souza, o ator, né, consagrado Milton Gonçalves, né, que eles trazem alguns relatos, né, a respeito deste tema. E a negação do Brasil é fundamental para entender o racismo estrutural nos meios de comunicação, o apagamento histórico das populações negras no Brasil. E esse é um filme que faz com que possamos ter um momento de reflexão sobre a representatividade, identidade e a importância de contar história a partir de diferentes vozes e perspectivas. Tá bom, turma? Então é bem interessante aqui, ó, fica o convite, ok? E neste momento, eu gostaria de explicar para vocês alguns conceitos de história e memória, né? Algumas narrativas, né, a respeito de povos indígenas, afro-brasileiros, né? O slide aqui tá afro-brasileiras, né? Mas afro-brasileiros, ambos aqui, né? Um erro de digitação, depois eu dou uma corrigidazinha aí, né? E povos imigrantes residentes aqui no nosso território, né? E olha só que bacana, turma. Quando eu falo sobre memória, é o estudo do passado com base em registro. Aliás, memória não, história, perdão, né? É o estudo do passado com base em registros, documentos e narrativas. Memória é um conjunto de lembranças e experiências transmitidas de geração em geração. Então, unir história e memória permite uma visão mais completa e justa do passado, incorporando as vivências de grupos que foram excluídos dos registros oficiais, né? E olha só que interessante. Quando a gente fala sobre algumas narrativas, né? Vamos trazer aqui memória indígena, por exemplo, né? Se mantém viva por meio da oralidade, das práticas espirituais, dos rituais e da relação com a terra, né? Valoriza essa memória, ela acaba sendo valorizada através do reconhecimento dos povos indígenas, né? E que bacana, hoje nós temos um ministério que tem como objetivo garantir essa memória, né? Que faz parte da nossa história, tá bom? Os povos afro-brasileiros, que são descendentes de milhões de africanos, turma. História bem triste, né? Milhões de africanos trazidos à força para o Brasil durante o período de escravidão, né? A gente percebe essa questão da memória bem descrita, né? Principalmente em religiões de matriz africana, né?
A memória afro-brasileira ela sobrevive nas comunidades quilombolas, nas tradições orais, nas festas populares, nos terreiros e na luta por igualdade racial. Resgatar essa memória, ô turminha, é também reconhecer o racismo estrutural e a luta por justiça e reparação histórica, tá bom? E aqui abordando a questão dos indígenas, né? Quando a gente fala a respeito, aliás, os indígenas não, gente, estou me confundindo aqui, dos imigrantes agora, né? A partir do século XIX, né, o Brasil ele começa a receber ondas maciças de imigrantes europeus, italianos, alemães, portugueses, espanhóis, né? Também imigrantes asiáticos, japoneses, aquela galera lá do Oriente Médio, né? Imigrantes sírios, libaneses, né? Olha como que a nossa sociedade ela é diversificada, né? E olha que beleza, né? A oportunidade de nos socializarmos com povos distintos, né? O quanto que a cultura brasileira, a sociedade brasileira, ela é rica, né? E a memória dos imigrantes. Eu já morei uma época em Joinville, no estado de Santa Catarina, né? Morei também em Pomerode, uma cidade na região do Vale do Itajaí, né? Uma cidade onde praticamente 99,99% das pessoas falam alemão, né? E uma cidade bem bacana, né? Você percebe muito a memória do imigrante alemão, principalmente expressa em festas típicas, culinária, associações culturais e práticas religiosas promovidas por esses grupos aí, né? E só para finalizarmos esse tema, ô turma, é importante, né, a gente compreender que história e memória dos povos indígenas, afro-brasileiros e imigrantes são fundamentais para compreender o Brasil real, diverso e plural. E precisamos valorizar essas memórias. E quando nós as valorizamos, damos voz aos que foram silenciados e construímos uma narrativa mais inclusiva, democrática e verdadeira da história brasileira, tá bom? E aí eu quero promover um debate agora, né? Um debate e troca de experiências neste momento, né? Eu gostaria de convidá-los a compartilharem, né, suas próprias histórias, né? Eu vou criar aqui grupos no Teams, né? Tô vendo aqui que nós temos um número de 35 alunos, então eu estou programando aqui a plataforma para que salas e de maneira aleatória grupos de 5 sejam criados aí, né? De 5 integrantes, né? Vamos ter 7 grupos. E qual que vai ser a nossa proposta? Nós temos uma atividade prática aí. O objetivo dessa atividade é de produzirmos uma narrativa pessoal, turma, que dialogue com a construção da identidade brasileira. Então, o que eu quero propor? Vocês deverão criar um pequeno relato escrito ou gravado, áudio ou vídeo, com uma memória pessoal ou familiar. Então, vocês vão se reunir em grupo aí neste momento, né? E compartilhem entre vocês a sua história. Quem é você? De onde você veio, né? Onde que você foi criado, né? Fale um pouco sobre algumas particularidades da sua família, da sua religião, aquele que se sentir à vontade, né? O estado, a língua, assim, a gente mora em um país de dimensões continentais, que é o Brasil. Mas a questão do regionalismo, né? Ou seja, bergamota, aqui em Santa Catarina é mexerica, e aqui em São Paulo a bergamota. Aliás, acabei trocando as bolas aí. Mexerica aqui em Santa Catarina é bergamota, e bergamota aqui em São Paulo é mexerica, né? Foi um aprendizado muito grande para mim essa questão. E é interessante que vocês se permitam a esse momento, né? Por quê?
vão se conhecendo, se permitem nesse momento, né? Vai dando aí um momento de fala para cada um de vocês nesse momento e conte a sua história, né? Faça um registro de algo interessante da história do seu colega que você teve a oportunidade de ouvir, né? E que pode contribuir de maneira significativa para a sua formação como indivíduo, tá bom? E após ainda dentro dessa atividade prática, né? Eu gostaria de dar algumas orientações, né? Relacione a história com aspectos culturais. Fala o seu prato de comida predileto, ah, da sua região e por que, que você gosta desse prato. Relate uma lembrança da sua infância, um costume familiar, um acontecimento marcante, etc. Se eu fosse contar a minha história, falaria: me chamo Haroldo César de Miranda, nascido de pais nordestinos, homens de grandes valores, filho de Almir Souza de Miranda, baiano porreta, Maria Zélia da Silva Miranda, alagoana bem brava. Sempre fui criado num contexto onde a culinária era uma comida nordestina bem forte, comida essa que eu adoro bastante. Meus pais, como todo nordestino, tinha aquele sonho de vir para a cidade grande, constituir patrimônio. Todos os seus filhos nasceram aqui. Eu venho de um lar religioso, nós temos como um aspecto cultural de lermos as escrituras, a Bíblia Sagrada. Meu pai ele tinha o hábito de reunir a família pelo menos uma vez por semana para que nós pudéssemos estar debatendo questões do lar, questões financeiras, como que nós poderíamos estar gerenciando o nosso ambiente familiar. Não vou entrar na íntegra aqui, né? Mas estou dando algumas sugestões para vocês, tá bom? E olha só que bacana. O critério de avaliação, ele consta com a participação de vocês durante a construção desta atividade aí no grupo. O relato de memória e produção, eu incentivo que após esta atividade, que você grave um vídeo, seja pelo WhatsApp, por exemplo, seja na câmera do seu celular, e encaminhe o link para o professor. Eu já coloquei na descrição aqui o meu link, né? Aliás, o meu e-mail. Grave no YouTube, grave no WhatsApp, por exemplo, no Drive do Google, e aquele que tiver condições, né, que tiver esse recurso tecnológico, ou então peço para que algum colega grave para você, algum colega aí do seu bairro que possa ter a disponibilidade em ajudá-lo nessa atividade. E aí a autoavaliação do professor vai estar relacionada a alguns elementos da competência, o elemento conhecimento, né? Ou seja, consta a sua participação aqui durante a nossa aula, ok? O elemento habilidade, que é o saber fazer, né? É você se permitir a colocar em prática a designação que a você foi atribuída. E o elemento valor, né? É o seu nível de comprometimento durante a construção da atividade, né? E o prazo de entrega desta atividade, né? Como a nossa aula ela é no formato em AD, né? E talvez a gravação fique aí. Vou dar um tempo aí para que você me encaminhe o seu vídeo até amanhã, tá bom? Tranquilos em relação a isso, turma? Pessoal, até o nosso próximo encontro. Sou muito grato pela oportunidade que Deus me deu de poder estar ministrando esse conteúdo para vocês. Tá bom? Um abraço, turma. Até mais.